Vamos falar um pouquinho agora sobre os métodos de estudo. Eu coloquei nesse capítulo, eu chamei esse capítulo de método de estudo, mas na verdade não existe só um método de estudo, mas existem várias coisas que podem te ajudar no início desse projeto. Lembrando que eu retomo a ideia de que você deveria sempre começar o projeto sem pensar em um concurso específico. Então eu falo para você assim, ó, vamos trabalhar com português, matemática e informática. O artigo 1º até o artigo 16 da Constituição Federal, do 37 ao 41. Depois a gente pensa no Estatuto dos Funcionários Públicos do município, né? Então, vamos dar uma olhadinha sobre isso aqui, ó. Quando eu disse para você que eu troco a palavra disciplina pela palavra organização, eu não estou falando de organização de estudo, eu estou falando de organização da vida. Se você precisar de uma terapia ou de ajuda de coaching, que você possa procurar. Isso é uma coisa que está no mercado, que existe. Ou você pode simplesmente sentar, colocar num papel, numa mesa, e ver tudo que você tem para fazer, quais são as suas obrigações, os seus deveres, os seus afazeres, o seu horário de acordar, o seu horário de dormir, o horário que você tem que dar atenção para os seus filhos, o horário que você tem que dar atenção para o seu trabalho. Você tem que organizar tudo. Eu digo assim para os meus alunos sempre, começa pelo teu guarda-roupa, joga umas roupas fora, pega teus livros, dá uma organizada, joga fora alguns sapatos, dá uma limpada nas suas coisas, põe a tua vida em ordem, passa a tua vida limpo, faz uma faxina geral. Põe uma cartolina na tua frente, coloca assim, olha, eu tenho essas obrigações aqui, eu vou organizar minha vida. A minha obrigação, eu tenho que cuidar da mãe, eu tenho que ajudar o meu tio de vez em quando, eu preciso estudar, eu tenho que cuidar dos meus filhos, eu tenho que ser pai, eu tenho que ser marido, eu tenho que sair para namorar, eu quero jogar bola, mas eu também tenho que estudar. Então vamos organizar metodicamente a nossa vida. Organizar de maneira metódica e criar o hábito de seguir a organização. As pessoas vão dizer que você é disciplinado. Você entendeu? Dá a impressão que você nasceu disciplinado, que você tem a sorte de ser disciplinado. Não é verdade. Não é verdade que você nasceu com a sorte de ser disciplinado. Apenas aconteceu uma organização da sua vida e a criação de hábitos. Olha como isso é simples. Muito simples, ó. Eu ponho na folha, num papel aqui, tudo que eu tenho para fazer, eu analiso tudo que eu tenho para fazer, eu jogo tudo isso num caderno muito grande, e eu não tenho pressa, porque estudar para concurso não é para uma semana, não é para um mês e nem é para um ano. Estudar para concurso é até passar num concurso legal. Pode ser que eu passe num mais fraco primeiro, depois eu passo para outro um pouquinho melhor, até eu chegar no local onde eu quero estar. Isso pode levar 5 anos. E com 5 anos, meus filhos de criança já viraram adolescente, né? Não dá para esperar. Eu tenho que ter o hábito de ter horário para os meus filhos e ter horário para os meus estudos. Eu tenho que ter hábitos muito claros na minha vida. Eu tenho que organizar a minha vida. Preste atenção no que eu estou falando. Joga um papel grande no seu mural, põe ali uma folha em cima de uma mesa, começa a desenhar as tuas obrigações. Vamos primeiro organizar a vida, depois a gente organiza a matéria que será estudada. A matéria você pode comprar de uma escola de concurso, ela te entrega, mas a tua vida ninguém pode organizar. Não tem quem possa fazer isso para você. É você quem vai ter que sentar ali, negociar com a sua esposa, olha, seu marido, olha, eu quero estudar, eu preciso de um tempo para mim, para eu poder desenvolver esse material, esse estudo. Qual o melhor horário? Olha, eu tenho essas obrigações aqui em relação à empresa, ao trabalho. Qual o melhor horário para isso? Vamos organizar isso aqui. Ah, mas eu também quero jogar bola uma vez por semana, eu quero sair para tomar um café com as minhas amigas, no caso, as meninas. Então, toda essa preparação ocorre antes de tudo. Se você estiver estudando, tua vida estiver bastante bagunçada, para organizar isso para você ver. Coloca tudo no papel. Qual o horário melhor para que eu faça meus resumos? Qual o melhor horário para que eu sente e organize os meus resumos? Porque o meu resumo
é justamente o momento em que eu tenho que sentar e começar a fazer as minhas leituras para eu poder depois usá-las durante o meu dia. Então eu tenho que ter um horário ali específico, mas eu não posso esquecer ninguém na minha organização. Não posso esquecer filho, pai, eu não posso esquecer emprego, eu não posso esquecer horário de alimentação. E vamos aí, tudo bem? Organização da vida passa por uma agenda muito clara e passa pela ideia de método. Método da palavra, origem da palavra metódico. Ser metódico. Cumprir a tua agenda. Ser metódico. Então, eu me organizo, crio uma agenda clara e sou metódico em relação a isso. E as pessoas vão dizer que eu sou disciplinada. Até eu passar no concurso. Quando você passar no concurso, as pessoas vão dizer que você é inteligente. E por que você é inteligente? Porque você teve sorte de nascer inteligente. E aí vão dizer assim, olha como que fulano é sortudo, passou no concurso. Ninguém vai lembrar e ninguém vai falar de toda esta preparação que precede ao concurso. Porque o concurso precede de preparação. Eu organizo a minha vida, eu crio hábitos sadios, saudáveis, organizados. Eu estudo durante 2, 3, 4, 5 anos, mas vale a pena. Vale a pena. Pergunte para algum funcionário público se ele quer sair. Pergunta, você já viu sair? Pergunta para ele se ele quer sair. Ninguém quer sair. Porque o Estado tem uma diferença da iniciativa privada muito interessante. Você no Estado, você cumpre a lei. Você não está lá para ser agradável com chefe ou patrão. Você está lá para cumprir a lei. Restritamente você cumpre a lei. Por que o funcionário público tem estabilidade? Para que ele não esteja envolvido na movimentação política atual. Ele separa da movimentação política e cumpre a vontade da lei estabelecida nos códigos. Você tem uma estabilidade para que você possa prestar o melhor serviço para o cidadão. Isso é uma coisa que faz a grande diferença na nossa vida. Vamos aqui ao próximo passo do nosso projeto. É óbvio, eu vou organizar minha vida. Se eu vou organizar minha vida, eu preciso de uma agenda. Mas, professor, o que é isso? O que é uma agenda? Eu estou dizendo de uma agenda de papel. Aquela agenda em que você anota. Dia 18 desse mês, às 19 horas, eu tenho que fazer tal coisa. Dia 22 eu estarei em tal lugar. Dia 28 do mês que vem é aniversário da minha mãe. Eu estarei lá. Nesse dia eu não vou estudar. Olha, de quinta-feira eu vou no parquinho com a minha filha. De sexta-feira eu quero tirar 20 minutos para eu fazer minhas orações. Eu tenho mais 40 para estudar. Uma agenda. A agenda ela tem duas finalidades. A primeira finalidade, ela existe para que ela ajude a esta organização metódica não escapar pelos dedos da mão. Eu ainda não aprendi a usar a agenda do celular. Eu sou a moda antiga que tem uma agenda de papel. Eu anoto tudo na agenda de papel. Eu não dou conta desse mundo virtual ainda. Espero que eu possa fazer. Se você consegue dominar a agenda virtual, que bom, maravilha, fantástico. Mas você precisa de uma agenda, né? Eu pego um papel, uma caneta, anoto tudo que acontece, sento ali, passo para a agenda e está tudo programado. Se você me perguntar onde eu estarei no domingo, dia tal do mês tal, eu te falo. Eu tenho certeza de onde eu estarei, eu sei exatamente, a não ser que eu não esteja vivo. Né? Mas se eu estiver vivo, a programação é muito clara na minha agenda. Isso me permite mais produtividade. Né? Tem aluno que acha que estudar para concurso é acordar às 4 da manhã, dormir só 3 horas por noite. Enquanto, na verdade, uma programação agendada rende muito mais. Né? A agenda tem uma segunda finalidade. Essa é fantástica. Eu faço meditação. E eu descobri, quando eu comecei a meditar, que muitas coisas ficavam passando pela minha cabeça, tipo, olha, você precisa ligar para sua mãe para resolver tal coisa sobre tal documento, olha, você precisa ir lá em tal lugar, no escritório, para entregar uma coisa, você esqueceu, aquele mandado tem que ser feita a intimação hoje. As coisas do meu dia, minhas obrigações como oficial de justiça, as coisas da escola que eu dirijo, a parte pedagógica, as minhas aulas, as minhas obrigações como pai, como filho, né?
ficavam vindo à minha mente. Aí eu estava começando a entrar no estado de meditação, vinha de novo aquele pensamento. Aí voltava, eu começava a entrar no estado de meditação, vinha de novo aquele pensamento. Um dia eu resolvi anotar tudo no pedaço de papel. Tudo que eu tenho, tudo que passa pela minha cabeça, eu anoto no papel. Então eu estou sentado estudando, e vocês sabem, o professor estuda, né? O professor estuda, as coisas mudam, mas o professor muda também, e está sempre estudando. Eu estou aqui sentado estudando e eu me lembro de um assunto que não tem nada a ver, um assunto bobo, sem nenhum sentido. Eu vou lá e anoto no papel, tal assunto. Lembrei do meu avô falecido, tal, anotei no papel. Dali a pouco eu estou estudando, eu lembrei de um assunto que também não tem nada a ver, de um carro que eu tive, eu vou lá e anoto no papel. Dali a pouco, aí, chega no final do meu estudo, eu pego aquele papel e olho tudo para aquilo, vejo o que é importante, coloco na agenda o que está pendente de ser resolvido. Tudo que está em pendência, eu jogo na agenda. Chega no final de semana, esse é o meu método, eu começo a passar limpo a agenda e falar, olha, isso aqui vai ser resolvido na quarta, isso aqui vai ser resolvido na quinta, isso aqui vai ficar para sexta-feira. Então, tem lá, pegar o cartão, eu estou dando um exemplo, pegar um cartão da Unimed da mamãe. Aí, eu anoto, quarta-feira às 18 horas eu vou. Quando eu sento para estudar novamente, vinha na minha mente, como se eu fosse meditar, vinha na minha mente, o cartão da Unimed da mamãe. Eu virava para minha mente e falava assim, ó, não me aborrece mais não, porque já está na agenda. E quarta-feira eu vou buscar. Quando chegava quarta-feira, eu cumpria. 18 horas eu estava lá, pegava o cartão. Eu comecei a fazer disso um hábito. A minha mente, que é uma mente replicante, que fica o tempo todo tentando me lembrar das questões vitais da minha vida, parou. Ela parou de replicar. Ela só lembra uma vez. Quando eu ponho na agenda, ela para de me lembrar. Ela começou a confiar em mim. Então, tanto na minha meditação, sentado, como nos meus estudos, a minha mente observa. Se eu não lembrar esse cara, ele não vai pegar o cartão da mãe dele. Se eu não lembrar esse cara, ele não vai buscar o cartão da mãe dele. Quando eu provo para minha mente que eu sou capaz de me agendar e me organizar e que eu vou buscar o cartão, ela para de lembrar. Simplesmente ela vai embora. Vai embora. Você senta para meditar, medita, senta para estudar, estuda. Isso é uma coisa fantástica. Por quê? Todas as vezes que alguma coisa passa pela minha mente, eu anoto. Quando chega no final da semana ou no final do dia, eu estabeleço as prioridades, jogo na agenda e faço com que o meu cérebro confie na minha organização. Quando o meu cérebro confia na minha organização, ele deixa de ser um cérebro replicante. Ele para de ficar batendo. Porque ele faz assim. Se você provar para ele que você não esquece, ele para de te lembrar. Sobra espaço no HD aqui, ó, para colocar bastante matéria de matemática, português, informática. Se você não tem organização, se você não tem uma agenda, seu cérebro não para. Seu cérebro vai ficar te lembrando todo dia, o tempo todo. Você não vai conseguir se concentrar em nada. O seu nível de concentração será muito baixo. Então, quando eu digo para o aluno que nós vamos começar um projeto de estudo organizando a vida, passando tudo a limpo numa folha grande, colocando tudo que é importante, fundamental, nos seus devidos horários, e depois eu trago para a agenda e começo a cumprir a agenda, tornando isso um hábito, eu estou aliviando a minha mente. Eu estou deixando minha mente vazia para que ela possa caber bastante informação de língua portuguesa, para que caiba Excel, Explorer, matemática, razão e proporção, regra de 3 simples, interpretação de texto, tem que caber nesse HD aqui, ó. O HD é só esse aqui. Não dá para caber isso, mais um monte de informação de coisas que estão pendentes. As coisas precisam ser colocadas no seu lugar. E olha, cuidado, porque um professor falou isso para mim, e eu não vou perder a oportunidade de dizer, né? Tem uma música do Herbert Viana em que ele fala, não há nada que ponha tudo em seu lugar. Lembra lá do Paralamas do Sucesso? Bom, é o seguinte, não dá para passar a vida toda limpo não, tá? A vida é um rascunho e você leva ela até o teu túmulo como um rascunho mesmo. A vida é assim. O que você vai fazer é o que dá para fazer, é o máximo possível, o melhor possível. O que é o melhor possível? Eu consegui organizar a minha vida a ponto de não esquecer de levar a mamãe no médico,
a ponto de não esquecer o horário de brincar com a minha filha, a ponto de não esquecer os meus compromissos e conseguir estudar. Não pense que você vai passar a vida toda limpo aqui nessa organização, não, porque aí você está mergulhando numa ilusão. Sempre haverá alguma coisa que vai estar ali mal resolvida na nossa vida. Se não tiver, nós não temos mais razão para estar aqui, tá bom? Então, não mergulha na ideia de que você vai passar a vida toda limpo, não. Você só vai se organizar, tudo bem? Próximo tópico aqui, criar um local definido para a gente poder estudar. Então, eu preciso ter, pelo menos, no horário em que eu faço os meus resumos, e você vai entender por que o professor está falando resumo e não estudo. Não gosto da ideia de que estudar é ler. Vamos falar sobre isso já já. Eu acho que estudar, a leitura é um dos poucos processos de aprendizado. Acho que é um dos piores. Tem gente que fala, eu não consigo estudar porque eu não gosto de ler. Calma que nós vamos chegar lá. Você tem que ter um lugar para fazer os seus resumos. Depois que você fizer os seus resumos, você pode ficar tranquilo que o dia vai fluir com muita naturalidade. Eu tenho a fórmula para isso acontecer. Mas você tem que ter um localzinho seu para guardar seu material, criar um espaço seu ali onde você senta para fazer essa organização dos seus resumos. É muito importante, tá? Ou você vai a uma biblioteca, se você não tem espaço em casa, se você tem horário, vai. As faculdades, a maioria das faculdades, elas cedem espaço para quem está estudando, normalmente elas liberam espaço para que você estude na biblioteca, é só conversar, ou nas bibliotecas públicas, ou em casa mesmo, mas num cantinho ali, encontre o seu espaço. Lembrando que o local de estudo faz parte da organização. E a organização, ela precede um diálogo entre marido e mulher. Ela precede um diálogo entre pai e filho. Olha, papai, olha, mamãe, olha, esposa, olha, marido, eu vou estudar para concurso, eu preciso desse espaço, eu preciso desse horário, Eu não quero comprometer a nossa família além do que é possível, mas eu preciso desse espaço e desse horário. Eu estou organizando as coisas para que eu possa estudar e melhorar a nossa qualidade de vida. Então, olha, eu preciso de mais silêncio nesse horário. Não é briga, não. Nós temos que saber dialogar. Olha, eu preciso de um pouco de espaço aqui, num determinado horário do dia, e eu vou precisar contar com a sua colaboração. O outro precisa compreender o nosso movimento, o nosso processo. E a compreensão do outro é só até no sentido de não nos atrapalhar. Não no sentido de nos ajudar. Você não espere que o seu marido ou a sua mulher vá falar, olha que maravilha, meu marido, minha esposa está estudando para concurso, eu vou preparar um miojo para ele. Não é assim que funciona. Vamos deixar as expectativas de lado. Se o outro não atrapalhar, já ajudou. Então, vamos dialogar. Olha, eu preciso desse espaço, nesse horário, estou fazendo um projeto assim, assim, assim. O outro tem que ir junto no sentido de saber o que eu estou fazendo, qual que é o meu movimento. Os horários e o local de estudo estão na lógica da organização da vida. Eu organizo a minha vida, eu tenho a minha agenda, eu tenho um local de estudo e eu tenho um horário para fazer os meus resumos. Eu não estou falando de horário de estudo, tá? Porque eu acho que o horário de estudo é um pouco mais amplo do que o horário de fazer os resumos. Questão interessante, Eu participei de um seminário sobre memorização e fiquei muito intrigado com aquilo que um professor dizia. E aí eu comecei a pesquisar e pesquisar e pesquisar. E num dado momento eu falei assim para minha esposa, puxa vida, eu sou bacharel em Direito, já sou mestre em Teoria do Estado, sou especialista em Administração Pública, sou especialista em Direito Médico, mas eu quero fazer mais uma pós-graduação. Ela falou, o quê? Eu falei, eu quero fazer psicopedagogia. Eu quero compreender um pouco mais as coisas dentro desse universo do aprendizado. E fui procurar uma universidade para que eu pudesse fazer psicopedagogia, eu gostaria que fosse presencial, e foi um período de muito aprendizado, de muita reflexão sobre tudo que eu faço a respeito de ensinar as pessoas a aprender. Porque eu sou professor, mas eu não me formei professor, eu me formei bacharel em Direito, essa é a minha formação de graduação inicial, eu me tornei professor. É uma coisa muito curiosa. Nesse seminário, o professor dizia assim, olha, para que a memória que você absorveu hoje passe da memória de curto prazo para a memória de longo prazo, você precisa fechar um ciclo completo de sono. Mas que coisa doida é essa,
Aí eu fui pesquisando e eu descobri uma coisa curiosa. Existem duas formas de memória. A memória de sobrevivência, né? Eu preciso memorizar algumas coisas, senão eu morro. Eu não posso atravessar essa rua sem olhar, eu tenho que olhar para um lado. Foi aquilo que nos trouxe aqui como ser humano, né? Nos manteve vivo. Né? E tem uma memória de longo prazo. E a memória de longo prazo, ela utiliza mecanismos diferentes da memória de curto prazo. Então eu posso decorar um número de um telefone agora, porque eu preciso ligar para uma pessoa, e daqui 15 minutos você vai me perguntar o telefone dessa pessoa e falar, não sei. Oh, mas você não decorou? Sim, eu decorei na memória de curto prazo. Eu não decorei para sempre. Eu só precisei ligar para essa pessoa uma vez. Como eu posso, por exemplo, estudar o Código de Processo Civil e não esquecer nunca mais? Porque eu preciso passar em concurso e eu quero estudar para concurso. E eu preciso decorar o Código de Processo Civil. E eu vou jogar em outra pasta. Não na mesma pasta em que eu decorei o número de telefone daquela pessoa. Só que há um processo que falha nesse sistema. Qual é o processo de falha nesse sistema? Se eu não completar meu ciclo de sono, a memória não passa para o longo prazo. Ela fica numa memória de curto prazo e ela apaga. Então eu tenho alunos que estudam muito e eles vêm para mim, eles me procuram para orientação. Professor, eu estudo muito. Eu estudo todo dia, já faz alguns anos que eu estou estudando, e acontece que eu não consigo passar em concurso. Aí vamos sentar para fazer a organização da vida? Vamos organizar a vida? Vamos pegar o papel, vamos jogar a folha ali em cima da mesa, e vamos organizar a vida? Qual que é o seu horário? Você tem marido? Você tem esposa? Você trabalha? Quanto você ganha? Como é que está a sua vida? Né? Você tem um carro para trabalhar? Você vai de carro, vai de ônibus, vai de Uber? Vamos organizar tudo, vamos começar do zero. Está tudo certo. Horário de estudo, planejamento, está tudo certo. O que está acontecendo? Então, eu chego em casa, eu vou num cursinho, chego em casa às 11, aí eu estudo até às 2 da manhã, acordo às 4 e estudo até às 7. Falo, rapaz, você não vai passar no concurso, não, mas você vai ganhar uma coisa. Você vai ganhar pressão alta. Você vai ganhar depressão. Você vai ganhar ansiedade. Você vai ganhar um infarto. O que você está buscando? Passar no concurso para deixar a pensão para a viúva? É isso que você quer? Né? Se o seu plano é esse, está indo para o caminho certo. Se passar. Porque, primeiro, sacrificar horário de sono para estudar é simplesmente lavar na chuva. Já está chovendo. Você não precisa disso. Porque não faz nenhum sentido. Tudo que você fizer durante o seu dia de estudo, se você não dormir um ciclo completo, você não memorizou. No outro dia, volta de novo. Tem um filme muito bonito em que a atriz esquece do rapaz todo dia. É como se fosse a primeira vez. Né? Aí ele tem que conquistá-la no outro dia novamente. E no outro dia novamente. Sempre passa na televisão. Né? Como se fosse a primeira vez, se não me engano, chama esse filme. Então, o aluno que não dorme, ele pode ficar assistindo aquele filme como se fosse a primeira vez, porque ele vai estudar concordância verbal e nominal todo dia como se fosse a primeira vez. Não vai memorizar. Não memoriza. Ó, a única coisa que você não pode sacrificar é o horário de sono. Você pode até diminuir, se o seu corpo aceitar. Nós vamos falar isso aqui daqui a pouquinho. Mas sacrificar você não pode. Se você não dorme, você não armazena informação. É simples assim, direto e objetivo. Tá? Então, mas eu durmo só 4 horas por dia desde que eu nasci. Aí é outra história. É seu ciclo. Eu não estou dizendo para você dormir 12 horas, nem 8, nem 7. Eu estou dizendo para você cumprir seu ciclo de sono. O seu ciclo de sono. Outra coisa, a meditação e o relaxamento, hoje, quando eu falava isso há 20 anos para meus alunos, as pessoas achavam que eu era de alguma seita, que eu fosse de alguma religião específica e tal. Hoje ela está bem difundida no Brasil, através do YouTube principalmente. Você encontra milhares de vídeos de relaxamento e meditação. Um vídeo que te faça relaxar, não precisa nem chegar ao ponto de meditar. Se você conseguir meditar, você vai passar no concurso muito mais fácil. Mas se você conseguir fazer pelo menos um relaxamento de 15 a 20 minutos, isso substitui mais que horas de sono. Então, a meditação ou o relaxamento, eu disse ou, porque você tem tempo para um ou para outro, às vezes você consegue fazer uma meditação semanal, se você procurar alguma escola que te ensine isso. A meditação ou o relaxamento
ajudam muito na concentração. Ajudam nesse aspecto do sono, de fazer com que o seu corpo fique mais tranquilo para receber essa informação e guardá-la a longo prazo. Tudo bem? Então, vou repassar aqui para vocês, ó, organização da vida, agenda, local de estudo, horário, sono e memorização, meditação e relaxamento. Vou jogar isso tudo aqui na tela para que você possa me acompanhar. Tudo bem? Tá aí. Guardou? Não esqueça de nada disso. Sem um desses, pode ser que o projeto fique comprometido. E nessa linha que eu estou falando com você de sono para melhorar a memorização, de meditação para melhorar a sua capacidade de dormir, não poderia faltar também a questão da atividade física. Você falar, mas professor do céu, pelo amor de Deus, como é que você quer que eu seja pai, seja filho, eu seja empregado, e eu consiga também dormir, e eu consiga também meditar, e consiga fazer atividade física? Meu amigo, presta atenção no que eu vou te dizer. Faz 27 anos que eu estou envolvido com concurso público. Faz 23 anos que eu leciono especificamente para concurso público. Vale mais meia hora de estudo, com organização, que você estudar 12 horas por dia durante 3, 4 meses e surtar. E perder a qualidade de vida e esquecer tudo, porque é isso que acontece com a maioria das pessoas. Você não pode imaginar que o concurso é uma corrida de 30 metros, concurso é uma maratona. Eu vou me preparar para a maratona, porque ela é longa. Eu consigo passar em concurso quando eu sei que envolve toda a minha vida. Envolve também não ter na minha vida o sedentarismo, porque se eu sou sedentário, eu não tenho capacidade de estudo. Se eu sou sedentário, eu não tenho capacidade de concentração. Se eu sou sedentário, eu não consigo dormir bem. Se eu não durmo bem, eu não consigo memorizar. Eu não estou falando para que você procure uma academia, não. Pelo amor de Deus, é só você fazer uma caminhada ou você fazer um exercício de natação, alguma coisa. Claro, tem pessoas que não podem. Eu tenho muitos alunos portadores de necessidades especiais que não têm a possibilidade de fazer exercício físico. Lamentavelmente, infelizmente, nascemos às vezes com determinadas debilitações que não nos permitem isso. E esses alunos meus terão um esforço maior, até por isso tem cota, porque é muito mais difícil para uma pessoa que não pode fazer atividade física conseguir memorizar. Então, se você tem a possibilidade física de fazer caminhada, ou de fazer uma natação, ou de fazer uma pedalada, eu não sei o que você gosta de fazer. Eu muito simples, eu caminho. 3 vezes por semana eu caminho 40 minutos. Nós não estamos falando de ser atleta não, até porque eu estou bem acima do peso. Mas o sedentarismo dificulta tudo. Dificulta a digestão, que dificulta também a concentração e que vai refletir no meu sono, que vai tornar difícil a minha tolerância com as pessoas. Se eu sou sedentário, durmo mal, eu tenho pouca tolerância com as pessoas, eu não consigo interagir, a minha capacidade de concentração já foi drenada pelo ralo. Então, eu preciso de organizar tudo. Gente, olha, você fala assim, professor, mas o senhor está louco? Para estudar para concurso, então eu tenho que passar tudo isso aí a limpo? Presta atenção, vale mais 40 minutos de estudo todo dia, a partir de uma organização prévia, do que você fazer 3 horas por dia na loucura, dormindo mal, comendo mal, trabalhando mal, colocando em risco sua relação familiar, o seu casamento, perdendo fases de crescimento do seu filho, sem perceber que isso vai repercutir no futuro. Então, observa bem, é uma maratona, eu vou me preparar para a maratona, vou me preparar fisicamente, psicologicamente, eu vou sentar, vou colocar tudo no papel, eu vou organizar tudo, eu vou criar uma agenda lógica, eu vou encontrar um local para fazer os meus resumos, estabelecer horário, isso compensa negociando com a família, eu vou ter qualidade de sono, eu vou procurar mecanismos de meditação e relaxamento que me permitam melhorar a qualidade do meu sono, e eu vou tentar encontrar uma forma de não ficar sedentário. Sei lá qual.
existem muitas. Eu não preciso sugerir. Se você conseguir ir para academia, maravilhoso. Mas, professor, se eu vou para academia, como é que eu vou estudar? Você vai. Olha, você já ouviu falar assim, olha, eu tenho um amigo que estuda 12 horas por dia. Eu conheço, por exemplo, na minha dissertação de mestrado, eu ficava até 14 horas por dia mergulhado na minha dissertação de mestrado, já na fase final do mestrado. Natural, mas é uma fase. Eu não posso tornar isso para sempre. Não é para criar hábito. É apenas porque eu estou na véspera daquela prova. Então, é possível que você tenha um amigo que tem um concurso daqui 30 dias e que ele para tudo, desorganiza a vida e mergulha no concurso. Tudo bem. Nós vamos fazer isso por 30 dias? 35, 40 dias? Dá para fazer isso aí por 3 anos? Não dá. Não dá. Por 3 anos eu preciso ser pai, porque meu filho está crescendo, eu preciso ser marido, eu preciso, ou sei lá, namorado, porque a minha namorada vai embora, a minha mãe pode partir desse mundo se eu não cuidar dela. Então, não dá para ficar 3 anos estudando 8 horas por dia, não tem jeito. E não é necessário. Você precisa de ter um estudo pequeno com qualidade máxima. Para ter um estudo pequeno com qualidade máxima, você tem que organizar todas as outras coisas que precedem ao estudo. Tudo bem? Então, preste atenção. Quem está dizendo isso para vocês, conhece o que está dizendo. Eu não estou aqui supondo. Eu estou dizendo que durante os últimos 10 anos, eu orientei mais de 3.000 funcionários públicos que foram aprovados. Mais de 3.000. Só que, presta atenção, tudo isso aqui é prévio. Quando chegar a véspera do concurso, a gente esquece tudo, para de correr, para de meditar, fica até dormindo mal. Por quê? Porque na véspera do concurso, nós vamos dar um mergulho. Nós vamos para cima. 30 dias, 40 dias, nós vamos para cima. Mas durante o período que precede a véspera do concurso, nós vamos ter todo um compasso que deve ser respeitado para que eu tenha uma qualidade de vida, uma qualidade de desenvolvimento de estudo, claro. Ok? Presta atenção, eu vou continuar e vou tratar de método de estudo para que você entenda a dinâmica que eu proponho. E a dinâmica que eu proponho não é a dinâmica de sentar e estudar. Aí é possível você compreender toda a organização que eu estou sugerindo que nós façamos. Ó. Então, falando em método de estudo, continuando na ideia de método de estudo, deixa eu te dar uma sugestão de estudo diário aqui. Ó. Eu vejo que estudar mais do que uma matéria por dia não costuma ser de boa qualidade de desenvolvimento. Eu vejo que a maioria dos alunos que estudam, por exemplo, matemática num dia, português no outro dia, informática no outro dia, acabam tendo uma organização melhor do seu material de estudo. Embora tenha pessoas que tenham outra dinâmica, e eu respeito a dinâmica de quem estuda 1 hora de cada matéria, meia hora de cada matéria. Eu prefiro e vejo melhores resultados naquelas pessoas que estudam apenas a matéria do dia. Para quem não está estudando numa escola, pega português um dia, matemática um dia, direito constitucional um dia, informática um dia, estatuto dos funcionários públicos um dia, fazendo isso repetidamente, durante horas. Por quê? Você vai fazer a organização desse material. Isso é uma sugestão aberta à tua própria percepção daquilo que você acha que rende mais. E não se importe, se você perceber, por exemplo, que você rende mais em uma matéria, pode ser que seja necessário que você deslanche nessa matéria durante um período, para você poder começar a pegar mais hábito de estar estudando. Isso é natural. Então, olha, professor, eu tenho uma paixão por matemática. Eu consigo estudar. Então, legal. Vamos passar um período de 4 meses estudando matemática, que isso vai criar o hábito de estudo. Aí você começa a colocar a língua portuguesa. Mas eu vejo assim, português na segunda, matemática na terça, informática na quarta. Português na quinta, matemática na sexta, informática no sábado. Tudo bem? Tá aqui. O tempo de estudo, eu vejo que o tempo de estudo ele está relacionado a diversos fatores. Quais as minhas obrigações, quanto tempo eu tenho, quanto tempo falta para o concurso.
Quanto tempo falta para o concurso? Sim, porque às vezes você trabalha numa empresa e você está de olho num determinado concurso, você está estudando as matérias básicas durante 2 anos, ou um ano e meio, e sai o seu concurso. E você vai lá e fala na empresa que você quer férias. Só não vai falar para o teu patrão que é para prestar concurso. Pelo amor de Deus. Não faça isso, não. Que aí, a primeira oportunidade, você perde o emprego. Não, tira férias. Patrão, ó, eu vou tirar férias. Estou precisando de férias, tá? Me dá 30 dias aí. Aí você passa 30 dias mergulhado na parte específica do concurso, tudo bem. Você simplesmente vem trazendo de 1 hora, 2 horas por dia até a véspera do concurso. Chegou os últimos 30 dias, quem tem férias, tira férias. Conseguiu férias, tira férias, mergulha. Aí o corpo aguenta. O corpo não aguenta isso durante meio ano. Mas 30 dias dá, não tem problema nenhum. Então, eu sugiro de 1 a 2 horas por dia de organização, de sentar e colocar os resumos em dia, de 1 a 2 horas por dia. Não mais do que isso. Por quê? Já vou explicar por quê no próximo que vem aqui e você vai compreender. Você já colou alguma vez na sua vida? Eu nunca consegui colar, porque se eu tentasse eu ficava vermelho. Só eu olhar para o aluno do lado assim, e o professor olhasse para mim, eu ficava vermelho, suava. Aí eu tinha vergonha, né? Veja, quem já colou vai entender o que eu estou falando. Quem não colou, presta atenção que vai ficar muito claro. Eu sou professor e muitas vezes eu peguei alunos colando na faculdade de Direito. Normal, eles são muito elaborativos, eles fazem umas colas fantásticas assim. Então eu chego, pego a cola, falo para o aluno, me dá a cola, dá aqui sua cola, e deixo ele terminar a prova. Nunca, jamais eu dei 0 para um aluno que estava colando. E um dia um professor foi me ajudar, eu tinha uma turma muito grande, e aí eu peguei um aluno colando. Ele estava com uma cola, uma sanfoninha assim, que dava, a hora que abria, ela chegava a estar assim, do tamanho da lousa aqui, assim. E aí eu peguei a cola do aluno, falei, me dá a cola daqui, e ele continuou fazendo a prova dele lá sentado. E o professor que estava me ajudando falou, escuta, professor, você não vai dar 0 para ele? Você não vai tomar a prova dele? Eu peguei a cola, eu abri, assim a cola, fui abrindo assim, e falei assim para o professor, você acha que o cara que fez isso aqui não estudou? Você tem ideia do trabalho que dá para fazer isso aqui? Você já fez uma cola, professor? Você sabe o quanto que esse cara teve que ler para poder fazer essa cola aqui, professor? O cara passou 2 dias lendo um livro para transformar numa sanfoninha e você vem dizer para mim que ele não estudou? Ora, esse cara estudou mais do que todos os outros que estão aqui. Porque estudar é fazer cola. Aí ele ficou me olhando assim, o professor, rapaz, não tinha pensado nisso? Então presta atenção, mãe. O cara vai, ele lê um livro que tem 100 páginas, ele joga em papel, tem 20 páginas, depois ele resume para 10, depois ele resume para 3, depois ele passa para uma sanfoninha. E você vai dizer que esse cara não estudou, esse cara estudou demais, ele estudou mais que todo mundo, então presta atenção. Se ele pegar essa cola e dar para o colega do lado, o colega do lado vai olhar e vai falar assim, mas não estou entendendo nada, está escrito aqui. É claro que não está entendendo, porque não foi você que fez. Só quem fez é que sabe. Olha a frase aí, eu vou até jogar para vocês, ó. Resumo que só o autor compreende. Isso se chama cola. Aí tem aluno que fala, eu vou comprar um mapa mental, que é do professor tal, do cursinho tal, que me explica isso e aquilo. Eu falo assim, não perca seu tempo em comprando um mapa mental, porque o mapa do cérebro do outro não te leva a lugar nenhum. Mapa mental é aquele que você fez com o seu cérebro. Só a sua mente conhece esse caminho. Sabe por quê? Quando o aluno olha para a cola, ele está tirando um retrato de como a mente dele compreende aquele tema. Quando o aluno faz a cola, ele está fazendo o seu próprio mapa mental. Só ele compreende e só o cérebro dele poderá usar aquilo. Só que tem uma coisa fantástica. Normalmente ele faz a cola e não precisa dela.
O que é fazer a cola? É pegar um livro de 200 páginas e transformar numa sanfoninha. Qual que é a minha sugestão? Isso aqui é a minha sugestão há 20 anos. E eu faço isso para poder estudar inglês, porque eu não tenho tanto tempo livre. E quando a minha mulher fala assim para mim, Alexandre, você pode ir ao banco pagar uma conta para mim que eu não consigo pagar pelo sistema? Eu, puxa, que bom! Eu vou ter 20 minutos de estudo lá no banco, porque a minha colinha está aqui no bolso, ó, eu que fiz. Aí eu vou para o banco e fico colando, sentado lá com uma felicidade enorme. Se a fila tiver maior, fico mais feliz ainda, né? Porque aí eu vou poder colar mais tempo, porque eu não perco tempo. Se eu vou fazer uma intimação, eu já falei para vocês que eu sou oficial de justiça, vou fazer uma intimação e a mulher fala assim, olha, o meu marido vai chegar daqui 40 minutos do trabalho. Eu estaciono meu carro numa praça e fico estudando, colando. Eu estou colando. Colando o quê? Aquilo que eu criei, eu resumi. Eu peguei a matéria de manhã quando eu acordei, fiz o resumo do dia. Eu vou lá, pego a matéria e faço uma cola. Aí que eu disse para você que você precisa de 1 hora, 1h30. Para quê? Para fazer uma colinha. Então, por exemplo, alguém que está fazendo cursinho. Você, à noite você assistiu aula de português. Chega de manhãzinha, você pega aquela aula de português, começa a ler e anotar do lado, anota numa folhinha menor, depois numa folhinha menor, criou a cola do teu dia, vai para o trabalho. Vai trabalhar. Lá no trabalho, você está pensando naquela cola. Você pega ela no bolso, olha, eu estava pensando errado, peraí, olhei, põe no bolso, continua trabalhando. Você está estudando o dia inteiro. A técnica de estudo meditativo, que eu chamo, você não tem um horário de estudo. Você tem uma aula à noite no cursinho, se for o caso. Você tem de manhã aí 1 hora, 40 minutos para fazer a cola do dia. O resto do dia, você está dando banho no cachorro, você está pensando na cola. Você está lavando o carro, você está pensando na cola. Você está na fila do banco, você está pensando na cola. Você está na estrada dirigindo, você está pensando na cola. Eu não gosto da ideia de comprar a cola. Essa ideia que as pessoas têm de falar, eu vou encurtar o caminho, eu vou comprar um mapa mental de tal matéria, né? Ora, eu vejo que o mapa só pode ser teu. Do outro não serve para nada. Eu preciso transformar esse conteúdo neste mapa. Aí eu conheço o caminho pelo qual eu trilhei. Quando eu olho para minha cola, eu lembro. Você vê a maioria dos concursos. Você chega no aluno que passou, você vê que ele tem um monte de resumo. Aliás, o aluno, ele pega de manhã, ele pega a matéria, senta, começa, estou com a caneta na mão aqui, pessoal, vocês não estão podendo ver, estou com uma folha na mão aqui. Ele pega aquela matéria, começa a escrever, e está escrevendo, montou a cola dele, vai para o trabalho. Vai para o banco, vai cuidar da mãe, vai entregar um documento em algum lugar, vai ter suas atividades laborais normais durante o dia. Chega no final do dia, pega uma folha em branco, senta e começa a fazer uma espécie de redação de tudo que lembra sobre aquele assunto. Peraí, faltou tal coisa, peraí, deixa eu colocar aqui, deixa eu ver minha cola, olha a cola e tal. Chegou no final do dia, pega a cola, joga fora. O dia foi ganho, você estudou. Como é que foi o seu dia de estudo? Eu levantei de manhã, fiz um resumo da matéria que eu quero ver, pouco mesmo, não tem problema, e passei o dia inteiro pensando nela. Se eu vou decorar uma lei, eu posso chegar de manhã, mais simples, eu posso chegar de manhã, jogar a legislação no Word do computador, aí eu seleciono as palavras-chave, eu grifo as palavras-chave, eu coloco em negrito as palavras mais importantes da legislação. Depois que isso está feito, eu transformo numa colinha, ponho no bolso e vou fazer uma caminhada de 1 hora. Eu venci o sedentarismo, eu vou dormir melhor e eu vou meditar. Só que eu vou estar estudando, eu vou estar pensando na minha cola, eu vou estar na academia, eu vou estar estudando. Porque a colinha está aqui no bolso, eu estou meditando aquilo lá. Eu fazia tanto isso em ônibus. Quando eu era policial civil, eu precisava estudar para o concurso de oficial de justiça, eu ia no ônibus,
só pensando. Eu não conversava com ninguém, não. Eu ia de uma cidade para outra, onde eu morava, onde eu era policial, onde eu estava alocado, e eu ia pensando. De repente eu puxava a colinha do bolso, olhava, punha no bolso novo, estava aqui, estava meditando. A cola me acompanhava o dia inteiro. Então eu vou te colocar aqui, ó, a sequência do meu projeto, ó. Quer ver? Vamos ver um ciclo de estudo diário completo? Vamos ver como é que fica? Posso pôr aí para você, então, a lousa toda que você pode me acompanhar. Olha, o ciclo de estudo diário completo, como é que ele funciona? À noite eu tive aula. Eu fui lá no cursinho, se for o caso, ou um curso online, e tive aula. 2 horas e meia de aula de português, por exemplo. Estava estudando colocação pronominal. Eu estou dando isso de exemplo, por exemplo. Né? O que vai acontecer? Chega de manhã, no outro dia, eu vou fazer um resumo da aula, que é uma cola. Eu vou passar o meu dia tendo as minhas atividades normais do dia, pensando naquela cola, refletindo, meditando sobre aquela cola. No final do dia, eu vou fazer uma redação sobre aquele assunto. Simples, eu vou chegar no papel, uma folha em branco, vou rabiscar e vou escrever tudo que eu lembro, tudo que eu pensei naquele dia, tudo que eu tive de ideia sobre aquele assunto, e olho a cola de novo e torna aí para a aula do dia seguinte e tudo volta ao ciclo normal de estudo. Quanto tempo, professor, eu devo estudar por dia? Ó, eu considero estudo, para mim, 1h30 é aqui, ó, é o resumo da aula. Agora, vamos supor que você não faz cursinho e que você estuda 2 horas de língua portuguesa à noite, por exemplo. Beleza, vamos fechar o ciclo, ó. Eu estudo 2 horas de língua portuguesa à noite no lugar da aula do cursinho. Eu não tenho aula, não faço cursinho. Beleza? À noite, estudei 2 horas de aula de língua portuguesa. No outro dia de manhã, resumo, vou fazer cola. Eu não vou copiar cola, eu não vou comprar cola, eu vou fazer a minha cola, vou fazer o meu resuminho. Vou colocar no bolso e vou dar banho no cachorro, vou lavar o carro, vou fazer compra no supermercado, eu vou cuidar da mãe, eu vou cuidar da minha vida, eu vou tocar todos os assuntos necessários do meu dia, porque eu sou também pai de família. Ah, professor, mas eu tenho mais tempo do que isso. Tudo bem, vai fazer isso. Você estudou as 2 horinhas, você fica estudando a sua cola, seja na academia, seja sentado, seja caminhando, seja numa praça. Quantas e quantas vezes eu fui para uma praça, sentei na praça e passei 2 horas estudando a minha cola. Não tem problema, tá lá no meu ciclo diário. Atividade diária é o dia inteiro. Aí, antes de fechar o dia, eu faço uma redação, um resumo sobre tudo que eu lembro daquela cola e vou dormir. E vou dormir um ciclo completo de sono, porque eu fiz um ciclo completo de estudo, porque eu não fui sedentário, porque eu consegui manter as minhas atividades diárias em dia, sem perder a qualidade de vida, e mesmo assim eu consegui estudar para o concurso. Professor, quanto tempo leva para passar no concurso? Eu não sei. Eu não sei quanto tempo você tem de estudo, eu não sei como que está a sua qualidade de estudo, eu não sei como está a sua vida, mas eu sei que com esse ciclo aqui, vai chegar a sua vez. Você vai passar no concurso, vai chegar a sua vez, você vai chegar, é uma fila, você está andando, vai chegar a tua vez, você vai passar no concurso. Pode ter certeza que esse método de estudo, ele te dá um resultado fantástico. Por quê? Porque você não perde nada, você só ganha. Você, além de estar estudando, e estudar nunca é demais, você está mantendo a tua qualidade de vida, você está se mantendo dentro de uma certa, um alinhamento de vida com a sua família, com o seu trabalho, mas você está crescendo, você está evoluindo, você está aprendendo. Vai chegar a tua vez. E o que eu devo estudar nesse ciclo aqui, professor? Eu sugiro que você inicie o seu projeto por português, matemática e informática. Essa é a minha sugestão, tudo bem? Você pode optar por outro caminho, mas é uma sugestão que eu tenho feito há muito tempo. Por fim, vou dizer para você o seguinte, ó. Se você acha que estudo é leitura, vou dizer para você que você está enganado. Leitura é uma das formas de aprender, talvez a pior de todas elas. Você lê uma apostila,
né? Você sentar e ler uma apostila, talvez seja a pior forma de estudar. Talvez não tenha nenhuma pior que essa. Aquilo que eu leio, eu não entendo no sentido de absorver profundamente. Eu posso ler, mas eu tenho que ler anotando do lado. Eu tenho que transformar essa anotação num resumo, num fichário. Eu tenho que transformar esse fichário numa cola. E eu tenho que engolir essa cola no sentido de fazer com que ela entre na minha memória de longo prazo. Ler, apenas ler, não leva ao aprendizado necessário. Então, eu digo sempre, ó, ler não é estudar e estudar não é necessariamente ler. Eu posso estudar cantando a matéria, eu posso estudar meditando sobre a matéria, eu posso estudar ouvindo vídeo aula, ouvindo aula, eu posso ouvir aula enquanto eu viajo. Existem muitos mecanismos de estudo, não necessariamente a leitura. Eu costumo dizer que se você pegar uma apostila, entrar no seu quarto, ligar o ar-condicionado, ligar o abajur e começar a ler a apostila, o resultado disso é sono. Você vai dormir mais rápido do que tomar um Rivotril sublingual. Não tem para ninguém. Entrou no quarto, ligou o ar-condicionado, começou a ler a apostila, dormiu. Acabou. O cara tá dormindo, não tem jeito. Vai dormir, vai ter sono. Então, uma das formas de estudar é criar a cola que será meditada durante as atividades diárias e ela vai virar uma redaçãozinha no final do dia, vai virar um resuminho no final do dia. Essa é uma das formas que eu sugiro para você. Tudo bem? Vamos lá? Pessoal, um dos temas fundamentais para o concurseiro, já está estudando, começou a estudar, já se organizou, já tem um horário de planejamento de estudo, já tem um horário em que você faz os seus resumos. Agora é começar a olhar para as bancas de concurso público. Porque não adianta eu compreender só a matéria. Eu preciso compreender a matéria sob o olhar daquela banca ou das bancas. Porque às vezes eu compreendo lá análise sintática, mas eu não sei como é que as bancas cobram isso nos concursos. Porque é diferente a banca cobrando num vestibular, a banca de um concurso feito para uma instituição para outra, ela muda o formato. O formato de uma banca, por exemplo, Fundação Carlos Chagas para a Fundação VUNESP, por exemplo, são formatos diferentes. Você tem Sesgran Rio, aqui no estado de São Paulo você tem a VUNESP, você tem a Fundação Carlos Chagas, você tem a CESP UNB, que faz os concursos, muitos concursos federais, além das diversas outras bancas novas que têm surgido. O que acontece? Não me importa tanto saber razão e proporção, quanto me importa saber como é que cai razão e proporção em concurso público. Eu não estou tão preocupado em saber, por exemplo, o funcionamento do Excel, como eu estou, na verdade, preocupado em saber como é que as bancas de concurso público costumam cobrar o Excel. Porque eu sei o Excel, mas se eu não sei como as bancas cobram, isso não me interessa tanto, porque eu sou concurseiro. Então, primeiro caminho é que você comece a procurar, a conhecer os editais dos concursos anteriores. Busque, através dos sites, editais de concursos anteriores. Olhe para os editais. Se o seu sonho, por exemplo, é ser soldado da Polícia Militar do seu estado, baixe o edital anterior, joga esse edital no Word, separa as matérias, tudo que vai cair no concurso, separa toda a legislação, joga isso no Word, olha para o edital, leia o edital do concurso para você saber qual o direcionamento escolhido primeiro pela instituição. Então, a instituição, a corporação, a Polícia Militar, ela vai escolher uma banca, que será a Fundação Carlos Chagas, a Sesgran Rio, a CESP, a UNB. As corporações, os órgãos, escolhem a banca. Então, primeiro eu preciso olhar para o edital para entender o que quer de mim a instituição para a qual eu estou querendo prestar o concurso e ingressar. Segundo, eu preciso olhar para as provas anteriores e compreender o que quer de mim a fundação que foi contratada para fazer a prova daquela instituição para a qual eu quero ingressar.
Então, eu quero ingressar numa instituição, ela tem uma visão. Ela pôs isso no edital. Eu preciso passar por uma banca examinadora e essa banca examinadora tem uma visão. Como é que essa banca examinadora compreende razão e proporção, regra de 3, equação do primeiro grau, equação do segundo grau, Windows, Word, Excel? Como é que ela compreende o direito constitucional? Como é que essa organizadora costuma cobrar essas matérias? E o caminho é simples, ó. O voo mais curto é voar até a prova anterior. O que eu faço? Eu entro na internet, pego as provas anteriores e começo a tentar resolvê-las. Como é que eu vou resolver, professor? Eu ainda não estou preparado, eu estou estudando faz só 4 meses, eu não tenho preparo para isso. Eu vou te dar uma dica que é fantástica. Você senta, abre a prova e abre o Google no computador. Pega lá o seu notebook, coloca do lado, ou o seu computador, abre o Google. Ou através do seu celular, se você tem habilidade. Eu vou resolver essa questão aqui, eu não sei a resposta dela, mas eu vou no Google, digito o assunto, dou uma lida no Google lá, sobre aquele assunto, eu falo, rapaz, é a letra D, por isso. Eu li aqui no Google. Rapaz, o Google é uma ferramenta de pesquisa, uma biblioteca aberta. Nós precisamos aprender a utilizar essa ferramenta para nós. Nós temos que fazer uso disso. Resolver prova com o Google aberto, a pessoa fala, mas aí eu não estou resolvendo prova, é o Google. Não, meu amigo, presta atenção, ó. Presta atenção no que eu estou te falando. Você não está resolvendo prova para testar você. Você está fazendo a prova para aprender a matéria e para entender como é que a banca arma as pegadinhas da matéria. E quando eu faço a prova olhando no Google, eu estou estudando, primeiro. Segundo, eu estou entendendo como é que o examinador enxerga aquele assunto. Olha a profundidade do que você está fazendo. Ó. Eu estou olhando para o assunto pelo olhar do examinador. Aquilo lá não é mais. Vai no Google. Não entendeu a questão? Não conseguiu resolver a questão? Vai para o Google. Resolveu a questão? Vai para o Google de novo. Vamos pesquisar um pouco mais sobre aquele assunto. Vamos tentar entender por que A está errado, por que B está errado, por que C está errado, por que a D está certa. Ah, está certa por isso. Olha, fazendo prova você não tem sono. Fazendo prova você está estudando. E você não está estudando só a matéria, você está estudando o examinador. Você está estudando a cabeça dele, como que ele pensa. Porque saber colocação pronominal é uma coisa. Saber como o examinador cobra a colocação pronominal é outra coisa. Eu preciso das duas. Eu preciso saber usar a língua portuguesa, mas eu preciso mais ainda saber como que o examinador cobra isso de mim. Então, ó, dica. Deu sono? Tá com sono? Para de estudar, baixa uma prova de algum tema, não faça de todas as matérias. Fala, vou fazer matemática, hoje a prova do Tribunal de Justiça tal. Pega lá uma prova qualquer, faz matemática. Pega uma prova, faz informática. Hoje eu vou fazer uma prova de língua portuguesa que caiu no concurso da prefeitura tal. Senta lá, vou tentar resolver. Puxa, mas eu estou tão cru. Tudo bem. Essa aqui eu não entendi. Não, eu vou no Google, vou pesquisar um pouquinho, volto, até que a minha pesquisa me leva a entender. Quando eu entendo não só o que, mas como é que aquilo foi montado, eu começo a entender os caminhos que levam o examinador a olhar para a matéria. Então, o caminho mais curto entre a aprovação e o aluno é fazer provas anteriores. Foco nas bancas, hein? Ó, aqui na Legis, nós temos um curso que está sendo preparado, chamado Foco nas Bancas, e você pode assistir esse curso gratuitamente, porque ele é um curso que vai ser jogado na plataforma com correções comparativas de provas entre as bancas, para que você entenda a dinâmica entre as bancas. Mas, preste atenção, se você já sabe qual é a banca do seu concurso, estude por ela. Este é o caminho.